Você está parado no telhado de uma torre de controle no aeroporto e vê um avião enorme chegando para pousar. Ele passa zumbindo sobre sua cabeça, mas tudo que você ouve é o vento assobiando. O primeiro som que o avião faz é raspar os pneus contra o asfalto. Isso porque esse avião gigante funciona com eletricidade. Ele não precisa gastar toneladas de combustível e ele não chama a atenção dos transeuntes com seu barulho ao sobrevoar a cidade. Mas os engenheiros preveem que aviões totalmente elétricos não surgirão nas próximas 2 décadas. Por enquanto, o Dreamliner 787, que pode transportar 310 passageiros e não emite poluição, continua sendo um doce sonho para os projetistas. Vamos voltar no tempo para 140 anos atrás. Em 1883, um francês entusiasta da aviação fez o primeiro voo movido a eletricidade. Ele instalou um motor elétrico no dirigível. O problema era que esse motor pesava tanto quanto uma motocicleta grande. Portanto, o dirigível não podia voar longas distâncias nem levantar muitos passageiros. Ok, de volta ao nosso tempo. O problema dos motores e baterias pesados permanece sem solução. Meio quilo de combustível normal de avião contém 60 vezes mais energia do que meio quilo mesmo da bateria mais avançada. Portanto, teríamos que aumentar o tanque do avião em 60 vezes e enchê-lo de baterias. Mas assim, o avião fica muito mais pesado e mal consegue decolar. Então, é preciso remover muitas coisas necessárias dele, como várias fileiras de assentos, banheiros e todas as bebidas e lanches para que o avião perca peso. E então, colocam-se mais baterias em todos os lugares vazios. O avião consegue decolar agora, mas não consegue pousar. O avião foi projetado para decolar com o tanque cheio e pousar quase sem nada. Caso contrário, seu trem de pouso simplesmente não aguenta a carga e quebra ao tocar o solo. Portanto, se o avião precisar fazer um pouso de emergência logo após a decolagem, ele terá que circular sobre o aeroporto até gastar combustível suficiente. Ele só pode pousar quando atingir um determinado peso. Mas no caso de baterias, o peso do avião não muda durante o voo. Portanto, os projetistas precisavam encontrar outra solução. Vamos levar este pequeno avião monomotor até um hangar, retirar o antigo motor a combustível, o sistema de escapamento e o tanque de combustível e substituí-los por um motor elétrico muito menor e mais leve. Vamos encher todos os espaços livres com baterias. O peso da versão final do avião deve permanecer exatamente igual ao do avião original. Agora ele pode decolar e voar sem problemas. Mas ele só pode fazer isso por curtas distâncias. E essa é uma grande vantagem dos aviões elétricos. Cerca de metade de todos os voos no mundo tem menos de 800 quilômetros. Há muitos voos de pequenas distâncias, como de Nova York a Washington ou de Detroit a Toronto, com menos de 320 quilômetros. E há enormes aviões de passageiros fazendo esses voos. Eles decolam, ganham altitude e pousam imediatamente. Usar essas máquinas a combustível para percorrer distâncias tão curtas é como colocar um enorme elevador de carga em uma casa de 2 andares. Não é lucrativo e não faz sentido. Todos os aviões convencionais do mundo emitem cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Sendo assim, podemos reduzir a quantidade de danos ao meio ambiente pela metade usando aviões elétricos. Muitos projetistas estão tentando converter alguns aviões em elétricos. Por exemplo, o Cessna 208B e Caravan. O avião normal de passageiros de 9 lugares agora usa um motor elétrico. E em 2020, ele estava passando por certificação. Isso significa que todos os parafusos e fios do avião são testados quanto à segurança, um processo que pode levar anos. O ES-19 é um avião totalmente elétrico de 4 motores. O casco de alumínio o tornou extremamente leve. Embora o preço por unidade seja de cerca de 8,8 milhões de dólares, sua manutenção custa 90% menos do que os aviões regulares. E a energia elétrica do avião em si é de 50% a 75% mais barata do que o combustível padrão. A aeronave será capaz de cobrir distâncias de cerca de 350 quilômetros, o que é ótimo para viajar pela Europa ou entre ilhas remotas, além de poder utilizar pistas de até 760 metros. Como esses aviões são praticamente silenciosos, os aeroportos poderiam ser construídos próximos aos centros das cidades. Isso reduziria o tempo de viagem quase pela metade. O Aviation Alice deu mais um passo em direção ao futuro. Esse avião de 9 lugares é feito quase inteiramente de materiais compostos e movido por 3 motores. A forma de barco invertido e a cauda em V tornam a sua aerodinâmica perfeita. Ele tem o comprimento de um ônibus escolar e uma envergadura tão larga quanto uma quadra de basquete. Seu peso máximo de decolagem é como o de 2 SUVs. 60% desse peso é das baterias. Isso lhe dá a capacidade de voar distâncias de cerca de 1.000 quilômetros.
Isso é mais do que a distância de Nova York a Detroit. A melhor coisa sobre o Aviation Alice é a economia. Voar com 9 passageiros e 2 tripulantes em velocidade máxima custará cerca de $200 por hora. Para aviões convencionais da mesma classe, como o Cessna e o Beechcraft, esse número seria cerca de 5 vezes maior. Nos Estados Unidos, o problema dos voos de curta distância pode ser resolvido por uma rede de aeroportos abandonados. Existem cerca de 2.000 deles e 5.000 aeroportos públicos. O avião estava no ar há apenas 25 segundos quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de 1 minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, 2 segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom. Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8.000 horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3.000 horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas 9 meses. Eram 122 passageiros e 7 tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso, caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. 1 hora antes da partida, o mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de 1.000 litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão: "Terminamos aqui, o de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora." O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista.
Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto o gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou a comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável. O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo. Então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gotrora, em Uppland, na Suécia. O avião estava a apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas. Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo: "Estamos caindo." 7 segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo, ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também.
Só que desta vez, é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor, mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os 2 pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit.